Então, esse grupo, gente, ele surgiu a partir de algumas conversas que eu tive com o próprio Nildo no ano passado, há exatamente um ano atrás, em que ele sempre falava: vocês têm que estudar a questão da Terra, vocês têm que estudar a questão da Terra. E eu nunca entendi o porquê, né? Eu ficava, tá, mas como assim a questão da Terra? Aí eu fiquei curioso, comecei a ir atrás, comecei a pesquisar um pouco sobre a renda da terra, vi que era uma coisa que era realmente pendente dentro do curso, e a partir do momento que eu comecei a entender o tamanho dessa problemática, eu comecei a pensar nisso se tornar um grupo de estudos, né? Acho que hoje, para além disso, a gente já tem aqui um grupo de formação que está objetivando, a um primeiro momento, que era discutir realmente quais são as origens, né? Quais são as raízes dos problemas da nossa cidade. A gente sabe que a principal raiz é encontrada na propriedade da terra, né? A propriedade é um dos principais problemas e como ela se desdobra. Aí, a partir da questão da renda da terra. Esse grupo, então, ele tem como um de seus objetivos debater profundamente esses temas, né? Não só isso, mas também a questão do campo, a questão da cidade, em seus vários desdobramentos, e também a revolução como sendo o caráter principal para a gente romper com as raízes dos problemas que encontra a maior parte, quase a totalidade dos problemas sociais que a gente tem hoje no país, né? Também é objetivo desse grupo a gente entender quais são as principais debilidades no campo filosófico por parte da esquerda, né, que se propõe a discutir esse tema, aí tendo como confiança plena que é possível resolver os problemas da habitação como a política de Estado. Eu acho que o Engels deixa bem claro, a resposta é não, não é por política de Estado que se resolve isso, o caminho é a revolução, esse é o principal ponto. Então, seguimos com os planos de Engels, né? A gente ainda debate a questão de uma revolução social para que se possa resolver de fato os problemas da habitação. E quem sabe em um outro momento a gente não tem aqui nesse grupo um grupo que vai debater em sentido nacional brasileiro, né? Quais são as propostas que a gente tem, como que a gente coloca uma nova discussão sobre a questão da cidade, a questão do campo e como a gente enterra de uma vez por todas, né? Coloca de escanteio essas debilidades da própria esquerda em tentar atender questões que só remediam o problema, né? Postergam cada vez mais o nosso problema, ao invés de nós de prepararmos o nosso exército para o campo da luta social que se aproxima. Então eu quero pedir aí para os camaradas que não interrompam as falas enquanto alguém estiver falando. Eu tenho o poder de mutar quem estiver falando em cima e infelizmente eu vou ter que usar, porque a gente já teve problema com isso. Então eu peço que não interrompam outra pessoa e se isso for recorrente, infelizmente eu vou ter que desligar a pessoa da reunião, porque há uma questão de respeito aí, né? Para que a gente possa ter um bom debate. É, Antes da gente começar a apresentação do livro, eu gostaria de saber se alguém quer dar alguma palavra. Nilton, se quer dar um alô aí pro pessoal, falar alguma coisa? Fique à vontade. Sim, certamente. Queria apenas felicitá-los pela iniciativa, né, muito boa. É, nem eu já recordava plenamente essa nossa conversa, né? Mas quando a gente fica assim, sobretudo com a juventude, com os estudantes, dizendo: olha, agarrem el toro por los cuernos, é o que você tem que fazer. Vocês não podem esperar professor, universidade, isso é uma bobagem olímpica. Então, eu lhe felicito aqui por estar aqui, não sei quantos, né? 16, 17, 21, né? Eu lhes felicito por essa iniciativa de trabalhar duramente, né, em torno da renda da terra, né? O tema é a renda da terra. E, claro, uma interpretação marxista sobre a questão da habitação, a questão do espaço, a questão do urbano, a questão desse caos. Lhes felicito para isso e estou muito satisfeito de vê-los aqui e de, eventualmente, poder contribuir hoje com esse tema, né, para a questão da habitação do Engels, que é uma preciosidade em vários aspectos, alguns bem explícitos, outros nem tanto, mas me parece que. Bom, e desejar vida longa para o grupo, né? Isso que é o mais importante. Renovo o pedido que vocês não desistam por nada desse mundo, nem se tiver um jogo do Flamengo nessa hora, não parem. É essa discussão que vocês têm que fazer. O estudo sistemático e coletivamente, chamando gente, tocando vocês com o destino na mão. Isso é o mais importante. É isso que a militância precisa, isso que a lucidez está demandando. Né? Perfeito, Nada camarada. mais. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais alguém quer dar uma palavra aí antes da gente começar? Então, só para explicar, gente, vou mais ou menos explicar a estrutura aqui do nosso debate, né?
sempre vai haver uns momentos de silêncio, né? Talvez uns 30 segundos aí, que é o momento de alguém se disponibilizar para falar. Então, agora nesse primeiro momento, né, a gente vai fazer uma apresentação do livro, dizer em formas gerais do porquê que ele foi escrito, etc. Em seguida, eu peço para vocês já prepararem comentários, falas, etc., para que a gente coloque o nosso debate, né, as nossas percepções do tema, o que a gente achou, o que permanece atual. Comentem, né? A gente vai tentar enxugar esse tema aí. Em sequência, o Nildo vai fazer uma apresentação sobre questões, às vezes, que não ficaram tão óbvias, ou sobre questões que vão além disso, né, que a gente pode colocar no debate. Em seguida, a gente abre para perguntas, as respostas, e depois os nossos encaminhamentos finais ali. Então, eu já peço para vocês que quem puder, deixe a câmera ligada aí, para a gente poder ter um contato visual. O pessoal que não colocou o nome ainda, coloque o nome, que é importante para a gente saber quem que está participando. E com isso, acho que a gente já pode começar. Eu vou fazer a apresentação do livro, e acho que vou precisar de uns 5 minutinhos para falar sobre ele. Depois, peço que vocês já vão se inscrevendo ali pelo canal, né, de conversa, de mensagens. Ah, Vão se inscrevendo para a gente abrir o debate por ali, né? Então, como hoje tem bastante gente, pedi para o pessoal só não se estender muito ali para não ficar muito extensas nas conversas. Agradeço o pessoal que já abriu a câmera aí. Enfim, começando, gente, esse livrinho, A Questão da Moradia, do Engels, primeira coisa que a gente pode dizer sobre ele é que ele é poderoso, né? Ele é um livro poderoso porque ele apresenta um diagnóstico de um problema que em 150 anos não foi solucionado. Acho que a melhor contribuição do Engels que ele pode nos dar aqui é apresentar um problema, dizer que ele não poderá ser resolvido e mostrar que, de fato, hoje, as diversas tentativas que tiveram, sejam na periferia do capitalismo, sejam no centro capitalistas, não puderam resolver o problema da questão da moradia. Independente, né? Seja nas políticas liberais puras, não conseguem resolver, vide os últimos governos que nós passamos, né? Petismo, etc., não conseguiu resolver, nem mesmo a social-democracia na Europa, né, no período da Guerra Fria, não consegue resolver. Quando se instaura o liberalismo de fato, os problemas retornam a serem os mesmos, né. O problema, como Engels coloca muito bem ali, não é um problema de quantidade, né, a escassez de moradia está atrelada diretamente ao nexo do capitalismo, né, é uma coisa extremamente ligada uma à outra. Então, esse livro, gente, ele é escrito, né, em uma série de artigos, porque nesse momento havia um debate na Alemanha de como resolver a questão da moradia, né? Porque acontecia no país ali uma explosão da questão da industrialização do país, então havia aquele movimento de êxodo, né, as pessoas saindo do campo indo para a cidade, aumento cada vez maior das cidades, então abria-se a discussão de como a gente resolve o problema da habitação. Então, alguns desses jornais nacionais que circulavam ali se colocavam para o debate, né, alguns intelectuais ali no período iam submetendo artigos, escrevendo, e iam debatendo. E nesse momento o Engels se insere nesse debate, né? Após ler alguma coisa, provavelmente foi esse escrito daquele autor proudhonista ali que ele coloca, ele vai colocar uma resposta e depois vai responder um outro, ele começa então respondendo o liberal de esquerda, né, no caso ali, o socialista liberal que ele coloca, né, que é o Proudhon, que é o o jovem discípulo do Proudhon ali, e depois respondendo um liberal burguês de fato, né. E aí, por fim, no terceiro artigo, ele vai responder a resposta anterior que ele tinha recebido do proudhonista ali, no caso, né. Então, esse livro que a gente estuda, na série dos livros do Marx e do Engels, ele é o segundo livro mais dedicado a combater as ideias do Proudhon naquele período, né? O primeiro é a Miséria da Filosofia, né? Que o Marx escreve, e aí depois é esse do Engels. Então, o Engels, ele coloca perfeitamente, claramente, qual que é a missão histórica dos trabalhadores para conseguir tomar o destino em suas mãos, né? Ele aponta claramente que para a gente resolver a maior parte dos problemas, o caminho é a revolução. E ele deixa claro isso em todas as passagens, né? E muita gente sempre fala, né, esse livro permanece atual, inclusive o Boulos, né, nessa apresentação aqui, porque ele permanece atual porque a luta da história continua sendo a luta de classe, né? Então, ela não se esgota enquanto
se permanecerem nesses termos, né? Então, esses escritos, né, contra o socialismo burguês e pequeno burguês são lançados por meio desse jornal ali na Europa, colocando esses debates, né? Naquele momento que se discutia a questão da habitação de como resolver aquele problema na Alemanha. Então, só para terminar, o Engels, para escrever esse texto, ele se debruça bastante sobre o capital, né? Então tem umas questões econômicas que ele vai colocar ali, umas análises, né? E também sobre o outro livro dele, que é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, que é um livro que foi o primeiro livro que a gente leu aqui no grupo de estudos, né? Os 3 primeiros parágrafos, os 3 primeiros capítulos, melhor. E que é um livro excelente sobre esse tema, né? Aborda de uma forma também, faz uma análise. É, ele foi proibido na Alemanha, né, sua circulação naquele período, então isso instigou que ele fosse lido ainda mais, né, apesar dessa proibição, houve essa instiga, é, houve essa, houve esse incentivo, de certa forma, né, e aí ele foi lido ainda mais e o que colaborou para que fosse ainda mais difundidas as ideias contra o proudhonismo na Alemanha, né. Então, o que eu teria para dizer, para finalizar aqui, a gente abrir para os comentários, né? Sobre esse livro, e aí já peço para vocês irem se inscrevendo, é que ele deixa claro uma coisa. Sempre que a gente vê qualquer livro que fale em vamos resolver os problemas habitacionais a partir de políticas públicas, políticas de Estado, se a gente entra numa biblioteca e a gente vê esse tipo de coisa, né, a gente sabe que aqueles livros podem ser colocados na seção quase que de ficção científica, porque eles passaram 150 anos, houveram as mais diversas tentativas de resolver os problemas e a gente sabe que não é possível, dentro das ideias utópicas do socialismo pequeno burguês e dentro das ideias da própria burguesia, resolver de fato o problema da habitação com esse tipo de medida, né? Ou pela filantropia, ou pelas medidas individuais, ou pelas medidas de política pública de Estado, né? Isso está intrinsecamente ligado à própria lógica do modo de produção capitalista. Então, agora a gente pode, após essa apresentação, né, a gente pode abrir para os comentários. O pessoal que quiser fazer colocações ali pode apertar na mãozinha ou colocar no chat, eles me inscrevam e, e fica aberto para o debate então. Vou dar um tempinho aí para o pessoal ir se inscrevendo. Lucas, quiser comentar então, camarada, pode ficar à vontade. Vocês me ouvem? Bem? Sim. Na leitura do texto, observando tanto o prognóstico burguês, tanto o pequeno burguês, em relação à habitação, me veio à cabeça, né? Eu acho que você citou o Boulos, me veio à cabeça o MTST, que é a referência da questão em habitação e moradia aqui no Brasil, um movimento social. E eu fui atrás eu fui no site deles para observar o que eles dizem, né, em relação a essa questão. E em relação ao diagnóstico deles, eles colocam que, de fato, a questão da falta de habitação da classe trabalhadora é uma questão gerado pela sociedade capitalista, né? Embora eles não colocam tantos detalhes, mas eles escrevem dessa forma. Porém, vendo um pouco da linha de atuação deles, eu vou até meu comentário apenas o que está escrito, porque eu não conheço a fundo, na prática, como isso ocorre, me pareceu, a linha de atuação deles me pareceu um tanto quanto reformista, porque eles defendem reforma urbana, ligada com reforma tributária, reforma agrária, enfim. Então, o ponto que eu gostaria de colocar era esse, se vocês de fato concordam que o MTST ele tem uma tradição, uma atuação muito mais reformista do que revolucionária, e se aquele lema que eles colocam, né, que se a moradia não é para todos, ocupar seria um direito, se isso não seria uma expressão bem acabada daquilo que o Engels critica na filosofia,
no socialismo pequeno burguês, de colocar a revolução social como algo relacionado à justiça e não aos processos sociais da sociedade. É isso que eu gostaria de colocar para debate. Legal, muito obrigado, camarada. O Marcos se inscreveu ali, se quiser fazer sua fala, Marcos, fica à vontade. Opa, tudo certo? Eu botei ali para eu me guiar nesses dois. O meu eu li em PDF, então eu não sei como é que deve estar no livro, mas esses parágrafos aí ele refuta o Proudhon, né? Uma das refutações dele sobre uma visão meio ludista até, eu acho, né? Do que ele estava colocando sobre uma volta às trocas e aos meios de produção mais artesanais, eu acho, de manufatura mais simples. E o Engels ele coloca justamente que a industrialização, e também me fez pensar essa parte do livro sobre o que o Jorge falou na reunião passada, que a gente acaba às vezes misturando a industrialização com o capitalismo, né? E a industrialização, meio de produção industrial, ele justamente conseguiu, ajudou, né, o proletariado a perceber que ele é a base de toda a pirâmide de funcionamento de produção, né, de produção de riqueza, coisa que nas sociedades pré-industriais ficava mais difícil de ser tão... Se usava aquela desculpa, aquela explicação de que para alguém poder desenvolver trabalho intelectual, né, tinha que ter um, um camponês. Alguém só trabalha o trabalho braçal, alguém só faz o trabalho intelectual. E a industrialização justamente clareou essa mentira. E eu gostei dessa parte até porque ele acaba tocando em arte, né? Uma coisa que até hoje em dia é uma coisa botada meio para escanteio. E foi precisamente por meio desta revolução industrial que a força de produção do trabalho humano atingiu um nível que, com uma divisão racional do trabalho entre todos, existe a possibilidade, pela primeira vez desde que existem homens, não só de produzir o suficiente para um consumo bastante por todo, um consumo bastante para os membros da sociedade e para um fundo de reserva. Para um fundo de reserva abundante, mas também para permitir a cada indivíduo ócio suficiente para que aquilo que na cultura é transmitida historicamente, ciência, arte, formas de convivência social, etc., merece verdadeiramente ser mantido. Não só ser mantido, mas também transformado e aperfeiçoado, deixando de ser monopólio. Deixando de ser monopólio da classe dominante e passando a ser bem comum de toda a sociedade. E eu acho que o Jorge Foucault, no livro inteiro, ele coloca um diagnóstico, né? Refuta bastante o Proudhon em vários pontos, mas isso eu acho bem importante ter em mente, né, o papel da industrialização para poder se organizar a problemática, inclusive da moradia, que é onde ele trata, mas tantas outras. E eu acho que é isso que eu queria trazer para o debate também. Fechou, Marcos. Muito obrigado. Perfeito. O Marlon comentou ali, gente, vou servir de tradutor aqui, de intérprete. Ele falou que minha questão é que as questões discutidas naquela época pelo Engels são ainda ignoradas. Por exemplo, a visão pequena burguesa criticada no prefácio, mas que está tão clara no PDT hoje. Exatamente. A revolução é tão distante na visão deles que nada vale lutar pela revolução. Então, vou
aproveitar então, gente, já que ninguém está falando, vou fazer uma fala improvisada aqui, mas de algumas coisas que eu anotei da primeira vez que eu fiz esse fichamento, né? É mais algumas reflexões que eu acredito que nós temos que ter enquanto esquerda, né? Enquanto pessoas que pensam como resolver os problemas habitacionais nacionais, né? E algumas das coisas que o Engels coloca, elas são esclarecedoras, assim, né? Que na maior parte das vezes, pelo que eu vejo, ou a maior parte do campo da esquerda, né, tá colaborando com o pensamento burguês no geral, né? Ou é um pensamento burguês, pequeno burguês que indiretamente não ou leva para o caminho da burguesia ou não leva a nada, né? E aí a gente vê quando ele escreve ali, né, que os líderes mais inteligentes das classes dominantes sempre esforçam por aumentar o número de pequenos proprietários, para que se crie um exército contrário ao proletariado. E quando não, né, por parte ali do da, por parte da esquerda hoje, a gente vê essas próprias questões sendo colocadas sempre em torno, né? Vamos construir casas, vamos dar casas, porque se a gente conseguir fazer uma política pública, um plano de habitação, a gente consegue, e aí defende ferrenhamente os planos, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, que foram quase que uma catástrofe, né? Quando você avalia que, para além de dar, sei lá, 4, 5 milhões de casas, criou uma quase que um efeito de tirar diretamente o dinheiro dos fundos públicos para passar para as empresas da construção civil, né? E não representam nada além disso, além da questão do encarecimento da terra urbana, da periferização, do aumento da violência urbana, do aumento da densidade das cidades, etc, etc, né? Essas diversas coisas que a gente vê ali. E a gente vê diversas vezes, então, a esquerda caindo sempre pela mesma questão, né? Afinal de contas, né, qual que é o principal lema, né, hoje que a gente vê sobre o debate na questão da habitação da cidade, né? É o direito à cidade. O direito à cidade, para a esquerda, basicamente é tudo. Tudo que a gente tem em mente hoje nas nossas discussões, e parar para pensar um pouco, é sempre retorna a isso, né? Uma extração do Lefebvre ali que alguém fez, entendeu que isso era possível no Brasil, e hoje defende a todo e qualquer custo que a gente tem que defender e entender o direito à cidade, né? Não entendendo o que significa a questão da propriedade privada, não indo às consequências dessa tal defesa, né? E aí o Engels coloca como resolver a questão da moradia, né? Ele coloca em 3 pontos que são diretos, né? E é legal de ver duas coisas. Quais são esses 3 pontos? Primeiro, a supressão do antagonismo entre campo e cidade. Até por isso o nome do grupo, né? A expropriação dos atuais possuidores, ou então mediante acomodação nessas casas de trabalhadores sem tetos ou trabalhadores aglomerados nas moradias atuais. E o último é assim que o proletário tiver alcançado o poder político. Então, após uma revolução, né? Daí, quando a gente vai analisar, por exemplo, o caso cubano, né, após a Revolução Cubana, a gente vê que é isso que foi colocado em prática, né? Os passos: Revolução Social, Revolução Cubana, a mudança direta e didática, né, da composição da questão da moradia, da, da habitação para as pessoas, etc. A não dissociação de campos e cidades, o que eles fizeram com a que eles fazem ali com o desenvolvimento que tem, né, as, as relações interregionais e tudo mais. É muito legal estudar esses, os planos que tem ali. E lógico que tudo isso acontece, como no último ponto que o Engels coloca, após a tomada do poder pelos trabalhadores, né? Então é um processo de revolução. E assim a gente vai ver em outros países também que realizaram a revolução social, né? Então, quando a gente vê esse comentário que o Lucas fez ali, né, sobre a questão do MTST, eu não tenho muita bagagem para fazer uma crítica, assim, né, eu nunca estudei a fundo, mas talvez, como tu mesmo disse, né, entre diretamente nessa questão, que é a, há uma questão que é principal e primeira, né, ali, que deve ser falada, que deve estar nas nossas pautas dos dias, que deve estar na ponta da nossa língua, né, no nosso dia a dia, que é a questão da revolução social e da expropriação das propriedades que estão sendo tomadas.
acreditar que isso é possível na ordem capitalista, dominada pela legislação burguesa, né, não sei se é uma coisa além de uma ilusão, né? Porque até se consegue uma coisa ou outra, que aí ficam explorando como exemplos, etc. Mas em larga escala, resolver o problema dos 6 milhões de pessoas que não têm a habitação hoje, eu acredito que por esse meio não é o suficiente, né? Nem pelo meio que se aponta. Então, eu queria fazer esse comentário, não sei se alguém se inscreveu ali, parece que não. Então, vou esperar um pouquinho. Marcos, acho que se inscreveu, Marcos Vinícius? Não sei, foi isso? Eu acho que foi assim, eu apertei ali na mãozinha, mas ela, não sei se apareceu aí para vocês, posso falar? Fica à vontade. Então, sobre a questão do MTST, eu acho que a abordagem deles é mais vai no sentido mais de levantar o debate, né? E ainda assim, por mais que não vá resolver de uma maneira estrutural essa questão, tem que ter alguma iniciativa mais por agora, né? Uma coisa mais imediata também. Eu acho que o fundamental deles é uma proposta de debate mesmo. Só isso. Beleza, valeu, Marcos. Júlia? Posso animar o caldo aí, Jorge? Pô, por favor. A Júlia se inscreveu, se quiser. Ah, então, opa. Eu acho que uma das coisas que ele repetiu várias vezes ao longo do texto é um conceito importante que a moradia e a habitação, na verdade, é uma mercadoria como qualquer outra coisa, né? Então, tipo, por isso que transformar isso numa coisa que está no âmbito da justiça ou no âmbito moral, né, seria igualmente impreciso como tratar dessa maneira medicina ou comida, que é uma coisa que ele falou também. Então, acho que é importante falar disso. Eu pesquisei, eu estava conversando com uma pessoa sobre habitação esses dias, e gentrificação, né, que é um termo trazendo assim para a universidade, que é um termo que é muito falado na arquitetura e tido como. E aí eu fui pesquisar, e aí o Engels descreve, na verdade, e é tido como um fenômeno moderno, né, dessa gourmetização dos bairros e do comércio e tal, e é tido como um fenômeno moderno, e na verdade o Engels descreve isso 150 anos atrás como uma coisa que é inevitável, né, que é a periferização e expulsão permanente dos trabalhadores para terras que eles não terras que eles possam pagar, né, lugares onde eles possam pagar o aluguel e que a terra vai ser especulada e vai ficar mais cara de acordo com o tempo, como qualquer outra mercadoria, novamente. E aí, enfim, fiquei pensando nisso, como a gente usa a gentrificação de maneira meio que desinformada mesmo, né? E aí vi que quem criou esse termo foi uma mulher na década de 60, 1960, em Londres, que observando esse fenômeno acontecer nos bairros londrinos de elitização dos bairros e expulsão das pessoas que habitavam lá anteriormente. E aí ela chama isso de gentrificação, como se fosse culpa especificamente dessa elite que tem dinheiro e pode acessar
aquelas moradias e expulsa os habitantes de lá, né? E eu, inclusive, nessa minha pesquisa, encontrei discussões de pessoas, de arquitetos urbanistas, assim, doutorados, que até debatiam se a gentrificação era uma coisa boa ou uma coisa ruim. E na verdade, né, elas só o efeito de como funciona a propriedade no capitalismo, né, como mercadoria. E aí eu acho que a minha principal dúvida com relação ao texto, para mim ainda, essa união da cidade e do campo é um pouco difícil para mim de entender esse conceito, assim, de como é que isso se dá de fato, o porquê que existe essa necessidade da união da cidade com o campo. E união, assim, né, do fim desse antagonismo. E também a parte da economia, ou talvez jurídica também, quando ele trata de juros e essas minúcias de como funciona a economia, a lógica econômica do aluguel, que foi um pouco difícil para mim compreender. Então, acho que a priori é isso que eu queria comentar. Fechou, Júlia, muito obrigado. Inclusive, o termo, né, em espanhol para gentrificação é aburguesamento, né, que a gente poderia usar muito bem, muito melhor, né, para descrever o processo. Isso é muito louco, né? Então, Nildo pediu Você pode repetir o que você falou agora, que eu não escutei. que em espanhol o termo para gentrificação é aburguesamento, né? Então, é bem mais revelador o processo no próprio nome, né? Que a gente poderia usar de uma forma bem mais certeira, assim, usando um termo nesse sentido. Mas é bem nesse sentido do teu comentário mesmo. Nildo, quer pegar a palavra então? Posso um pouco Tô vendo que o pessoal está um pouco tímido aí, talvez. Talvez a minha intervenção só ajude a estimular o debate, né? Veja, esse texto aqui foi publicado em 1887. O Engels morreu em 1895, então quase no final da vida. E ele faz menção, ele diz, olha, vou voltar a um tema que eu tratei 25 anos atrás, na situação das classes trabalhadoras na Inglaterra, que é um livro, né, que eu recomendo que todos leiam. É um livro excelente, né? Muito bom. Então, bueno, então eu queria voltar mais à letra do texto, assim, em alguma medida na linha do que a Júlia mencionou aí. Né? São 3 ensaios dedicados à polêmica, e a polêmica no interior do movimento socialista, do movimento comunista ou do movimento social-democrata, digamos assim. Acho que essa que é a questão que eu chamaria atenção. Né? É um debate entre aqueles que estão pensando a situação da classe trabalhadora. Então, não é um debate na faculdade de arquitetura, na agronomia, na economia, não, é no movimento revolucionário. E eu gostei das observações aí dos camaradas que mencionaram o PDT, o MTST, mas eu diria que a gente deve abandonar isso agora e se pegar mais ao texto. Depois, então, tirar as consequências políticas, depois de exaurir teoricamente os textos. Então, vocês sabem, são 3 ensaios, e o Engels escreve dessa maneira muito clara, né? Citando cada partezinha, indo fazendo assim uma carne moída, né? Dos argumentos dos adversários. Pega a grande tese, já desdobra. Pega a segunda e vai matando. Porque é Jack o Estripador, é assim que tem que ser. Não tem conversa mole de blá blá blá, de professor universitário, etc. O que está em jogo é coisa séria, né? Então, essa eu diria a primeira advertência. A segunda tem a ver com essa seguinte: não, precisamos resolver o problema da habitação. E em nome de fazer algo concreto agora,
o que se faz é só se complicar ainda mais a situação. Esse é o ponto. As pessoas dizem, não, mas temos que fazer algo agora. Então a Dilma fez a Minha Casa Minha Vida, e o MTST ocupou no centro de São Paulo, em São Bernardo, e todos, queria reforçar um argumento da Júlia aqui, todos orientados por um argumento de ordem moral. Os trabalhadores devem morar num lugar mais ou menos aprazível. Mas isso é uma grande bobagem, porque pouco conta se você tem bom coração ou não, se você tem boa índole ou não, se vocês aqui concretamente, se vocês desejam o melhor para os trabalhadores. O problema é que no meio tem um sistema capitalista que há que entendê-lo, não é? E então, eu queria fazer 3 ou 4 menções, talvez, sobre essa questão, né? O Engels não fica discutindo do ponto de vista do direito, os direitos, direito à comida, direito à habitação, não, o Engels diz, olha, isso é tudo um formalismo de natureza jurídica sem arraigo concreto na vida. E nós podemos desejar o bem, mas isso não tem a menor importância, nem para aqueles que acreditam que vão para o céu, porque tal coisa não existe, naturalmente. Então, não serve para nada. Nós temos que fazer o que o Engels faz aqui. O que ele faz? Vejam como é uma coisa importante no estudo. Ele analisa situações concretas. Coisas concretas. Percebe esse negócio que a gente diz? O Lenin dizia, né? Análise concreta de situações concretas é sair do palavrório, inclusive dessa doutrinação idiota. Como é que está a situação concreta? Então, por exemplo, quando ele vai discutir aquela saída que tinha na Alemanha, de um pequeno proprietário ter sua casa com a sua hortinha, etc. Eu vi isso, sabe onde? Eu vi na indústria têxtil aqui do Joinville isso. Ele diz, vamos ver nesse caso aqui, concretamente, como é que funciona. Aí ele vai lá e começa a analisar de maneira muito concreta. Você veja que o ponto de partida da análise do Engels são as condições concretas. Claro, ele não está só narrando como é que ela é, que nas faculdades hoje se narra o problema, não se analisa o problema. Ele, até na discussão com o Milberger, ele mostra isso aí. Narrar o que está acontecendo, isso é bom para um jornalista, mas não para um arquiteto, para um economista, para um comunista, para um revolucionário. Nós temos que ir na raiz das coisas, né? Então, eu diria que a primeira observação que eu quero fazer nesses 3 textos, que agora conformam para a questão da habitação, é que ele vai analisar concretamente como é que estão as coisas. E eu acho que isso é uma coisa muito boa para nós, para vocês, para mim, para vocês, para todo mundo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Quando começou o grupo, eu fui pegar isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Se coloquei no Google aí, evolução do metro quadrado. Aí saiu isso aqui. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui significa o seguinte, peguei hoje, na primeira coisa que eu abri, ó, isso aqui, você veja como está crescendo aqui o número de registro de transferência de imóveis. Sabe o que significa isso aqui? Que nos últimos anos está havendo uma concentração e centralização da propriedade. Eu posso supor, já a primeira coisa que eu posso supor, olha como cresce. Como a renda da terra durante o governo da Dilma cresceu violentamente, o metro quadrado ia multiplicando na medida em que a fronteira agrícola ia se expandindo e que, inclusive, o Minha Casa Minha Vida ia se fazendo. Então, veja que aqui a gente tem que partir de uma coisa concreta. O que pode ser uma coisa concreta? Explicar isso aqui, ó. Por que está crescendo o número de registro de transferências? E também de compra e venda. O azulzinho é compra e venda, também cresce. Mas as transferências crescem mais. Eu posso supor que está havendo uma concentração e uma centralização da propriedade urbana e rural. É uma suposição. Então, nós teríamos que partir para analisar a coisa. O mesmo vale para o número de trabalhadores que estão sem teto. Podemos analisar isso. E analisar significa analisar numa série histórica, não pode pegar os últimos 6 meses, nem o último ano, nem 2 anos. Para o marxismo, pega uma série de 10, 15, 20 anos. E os dados estão todos disponíveis. Mas eu só mencionei isso, meus estimados, pelo seguinte, porque é a partir de coisas concretas, para a gente sair da conversa de boteco do eu acho, eu gostaria, porque isso não resolve nada. Conversa de boteco, eu acho e eu gostaria, não serve para absolutamente coisa alguma. Já o texto do Engels,
já vai entrando em coisas concretas. Dessas coisas concretas, eu queria mencionar duas ou três. Uma, o tema inicial é a separação cidade e campo. A Júlia mencionou aí, eu queria colocar alguma coisinha sobre isso. O capitalismo, o que faz? Ora, o capitalismo se desenvolve a partir do modo de produção feudal, da diluição do modo de produção feudal. Lá na Idade Média, começou a circular a ideia de que as cidades eram filhas do demônio, porque nas cidades, naturalmente, longe daquela vida bucólica do campo, se processava uma vida social muito mais rica, muito mais complexa, né? Muito melhor, no sentido de que ali tem uma trama que pode dar saída para os problemas humanos, né? Não é possível uma volta idílica ao campo, né? Como naquela música atrasada, né? Eu quero uma casa no campo, eu possa ter meus amigos, meus discos e nada mais. É uma perspectiva pequena burguesa que quando você está bebendo umas, pode adotar, mas objetivamente é uma coisa reacionária. Se todo mundo quiser uma casa no campo, não dá para ter casa no campo, percebe? Se todo mundo tiver o direito de uma casa no campo, como é que vai ser? Nós vamos transformar o campo num tremendo inferno, porque vai ser precisamente isso, né? É essa que vai ser a questão. Então, quer dizer, não tem mais saída para essas coisas, né? Não tem mais saída para essas coisas. E essa separação tão forte, tão abrupta, ela tem a ver com essa separação histórica da cidade no campo, em que o comércio jogou um peso. A divisão social do trabalho foi se impondo de tal forma que foi criando essa separação da divisão da cidade e do campo, na medida em que a cidade começava a extrair uma parte do valor para o seu crescimento a partir do campo, dos pequenos proprietários que produziam para si e sobrava um pouco, esse excedente eles comercializavam. E na medida em que tinha esse excedente comercializado, começou a ter um comércio cada vez mais intenso, e um comércio de curto, médio e longa distância. E o comércio começou a unificar os mercados, e criar nos mercados os burgos, as cidades, etc. Não é? Tem um livro muito bom sobre isso, que é o livro do Richard Cantillon, que em 10 páginas, que eu acho que todo arquiteto, agrônomo, todo mundo, até engenheiro, enfim, até filósofo, até bocó qualquer podia ler, que é o livro do Richard Cantillon sobre o ensaio sobre o comércio geral, que é de 1755, que mostra essa evolução entre a feira, a vila, o burgo, a cidade. Como isso vai se fazendo através de uma divisão social do trabalho. A produtividade do trabalho, não a produtividade do capital, com Milberger aqui, lembra? Que o Engels diz não tem produtividade do capital, a produtividade é do trabalho. Começa, o Marx no início, o livro chama Ensaio Geral sobre o Comércio, de 1755, depois eu passo aí. Mas eu só queria comentar isso, né? Quer dizer, o Engels está colocando ali, rechaçando a ideia da produtividade do capital, que é uma expressão que os economistas vulgares e burgueses usam ainda hoje. É isso aí, Jorge. Então, veja, eu vou pedir se vocês esquecerem esse chatzinho aqui, que ele é chato, né? Porque aí ele captura a atenção. Vamos aqui nessa conversa aqui, eu tentarei ser breve aqui. Mas ele introduz aí a produtividade do trabalho e a capacidade que o trabalho tem de produção de riqueza. É daí que nasce, então, essa separação entre cidade e campo. Então, veja que essa separação, ela veio para ficar. Ela não pode mais... E eu mencionei aquela musiquinha ali, eu quero uma casa no campo, ela é reacionária, como diz Engels. Por quê? Porque se todo mundo tiver o direito à casa no campo, não é mais possível. Como é que São Paulo inteiro vai para, sei lá, Pindamonhangaba, ou lá para o interior, Sorocaba? Como é que vai ser? Não dá mais. Percebe? Ou todo Florianópolis aqui ia subir para Urubici, subir a serra, para ficar com uma casinha na serra. Aí lá vai ficar uma big de uma cidade também. E não tem como fazer isso. Quer dizer, dentro da sociedade capitalista já não existe uma saída, exceto a solução capitalista para o problema da habitação.
E a solução capitalista é o quê? A terra é uma mercadoria. A Júlia mencionou aí, eu só reproduzo. Uma mercadoria como outra qualquer. Então, veja que, quando ele está discutindo as vilas operárias, as velhas formas de construir casa para operário, o que ele introduz ali? A casa como parte do salário. É isso que eu queria chamar a atenção de vocês. A casa, ele inclui aqui, como parte do salário. O que significa? A casa como parte da reprodução da força de trabalho. Então, a moradia, o problema da moradia, ele dá depoimentos aqui, eu acho que é no ensaio 2 ou no 3, como os trabalhadores, os industriais criavam as vilas operárias perto das indústrias, as indústrias, inicialmente eram indústrias rurais, né? Por quê? Porque a indústria estava preso, por exemplo, à mina do carvão ou à força motriz da água. Então, as primeiras cidades, elas ficavam do lado do rio. Para quê? Para poder pegar a força motriz da água, para ter energia. Porque sem energia não se pode ampliar a força produtiva do trabalho. Então, eu lembro lá em Joaçaba, lá na minha cidade onde eu nasci, Joaçaba e Erval do Oeste são unificadas, e tinha ferrovia. Todos os ferroviários estavam na vila ferroviária, estavam ali juntos. Por quê? Era melhor para a companhia, porque os trabalhadores não precisam se desgastar, como o Engels vai dizendo, né? As casas longe, o trabalhador, ou no frio europeu, ou no calor europeu, chegava lá no local de trabalho, 7, 8, 10 quilômetros de distância, exaustos. Então, o que eu quero dizer? Há uma resposta capitalista para o problema da habitação. Agora, a resposta capitalista para o problema da habitação não é uma resposta ao problema da habitação, é uma resposta capitalista para o problema da habitação. A burguesia dá uma resposta. A resposta da burguesia é essa. Quando Boulos, de maneira muito moralista, católica, né? Na verdade, essa coisa católica horrorosa, religiosa, tem mais gente, tem mais casa sem gente do que gente sem casa. E nós podemos ocupar e o governo tem que pagar. Isso é tudo bobagem. Por quê? Aquela casa é uma mercadoria, uma reserva de valor. E os capitalistas compram aquilo porque não tem um investimento que desse mais. Porque se comprar galinha, armazenar galinha, fosse mais importante do que apartamentos, aqui na Trindade, aqui, o Jorge conhece aqui não tinha um monte de... Até a Júlia passando aqui esse dia me disse, tem um monte de apartamento tudo fechado agora. Aqui num shopping, aqui do lado de casa, com esses nomes colonizados que eles dão, né? Tudo nome colonizado. Chateaubriand, Hamburgo, tudo nome de fora, né? Então, ela disse, tá vazio. Por quê? É reserva de valor. Agora, se os caras dissessem, a cocaína está liberado e aumentou o preço no mercado mundial, eles vendiam o apartamento e iam produzir cocaína, comercializar. Agora, se a cocaína caiu e agora a galinha que está dando, ou o Chester, aquele peru com peitão criado lá pela JBS, lá perto de Joaçaba, em Concórdia, e na Perdigão e na Sadia, eles iriam para isso. E se não desse isso, fosse uma caneta, eles iriam para a caneta. Como não tem, eles vão para a propriedade da terra. A terra é uma reserva de valor. Então, o que a pequena burguesia... Outra coisa importante, hein? Esse texto aqui é uma pancada na concepção pequeno-burguesa da moradia. Porque o operário está fudido, você não tem nada. O operário não tem nada. O operário, ele só tem uma coisa, a possibilidade da revolução social. Dentro do sistema ele não tem, mas já tem uma perspectiva pequeno-burguesa, supostamente de solução da moradia, mas que só é permitida dentro do sistema. Fora do sistema, não. Então, a visão pequeno-burguesa, né, que ele escracha aqui, primeiro, idealmente, no Proudhon, né, que Marx liquidou com ele entre a filosofia da miséria, que ele escreveu, Marx escreveu a miséria da filosofia. Inverteu, né, as invertidas hegelianas do Marx. Então, veja, ali o Engels diz assim, olha, a interpretação do idealismo é essa aqui, e do engano, né? É essa aqui do Proudhon. Depois aparece o Milberger dando uma solução prática, e na Alemanha, sobre o problema da habitação, tirando aquelas concepções de Proudhon, de uma discussão abstrata, teórica, chamamos assim,
para uma implementação prática. E o Engels, então, vai impugnar ambas. Vai impugnar o moralismo e também vai impugnar o idealismo. E uma das formas de impugnação é colocar o tema da habitação como um custo de reprodução da força de trabalho. Então, veja, separação cidade e campo. De outro lado, habitação não é um problema dos arquitetos ou dos urbanistas. A habitação é um problema da reprodução da força de trabalho e da reprodução ampliada do capital. Aquele que quer estudar o problema da propriedade da habitação, etc., tem que estudar o capital. Por isso que o Marx aqui, o Engels, 2 vezes, olha, o Marx analisou isso aí no Capital. Claro, também ninguém precisa se desesperar aqui, porque, pô, vou ter que ler, então, o Capital para poder... Não, só tem que ter clareza. Não sei quem colocou aí uma coisa aí, mas é importante, que alguns temas, né, não sei quem foi que mencionou, e esse texto aqui de mais de 100 anos atrás, né, 150 anos atrás, ele tem coisas atuais que as pessoas dizem como impunemente, como se fosse uma novidade, né? Então, eu acho que essa aqui é algo muito importante para liquidar não só as ilusões, mas a ideia do socialismo pequeno burguês, que ele... é uma pena que a gente não está no mesmo texto, né? Mas aqui na minha é o 387, que é, desculpe, que é no segundo ensaio, onde o Milberger, ele dá um desdobramento para as teses do socialismo pequeno burguês de Proudhon, né? E ele diz, portanto, o resultado da nossa investigação é que, ao lado da lenda de Proudhon, do Proudhon pequeno burguês, aparece a realidade do Milberger pequeno burguês. Acho que isso é importante, né? Porque valoriza, sabe o quê? Que algumas ideias que são ruins, como diria um personagem de Shakespeare, né? Eles só se tornam totalmente ruins quando levados à prática. E essas ideias são as que orientam os chamados movimentos sociais ou os partidos políticos. Percebe? Então, eu acho que é muito importante observar desde essa perspectiva que o Engels está mencionando aqui. Também acho que, veja, não só Engels coloca salário e campo, como habitação e salário, quer dizer, reprodução da força de trabalho, como Engels vincula habitação com especulação e como reserva de valor. Você veja como o tema da habitação aparece como um elemento de especulação em períodos de acumulação ampliada e em períodos de crise. Agora mesmo, se vocês comprarem, pode ser um exercício, durante 10 dias, nas redes, os jornais todos os dias, durante um mês, tudo que saiu sobre a questão da habitação, vocês vão ver todos esses fenômenos aqui. E vão ver um fenômeno muito claro, como o tema da propriedade, do apartamento, da casa, né, da habitação, ele está envolvido agora em mega esquema de especulação imobiliária e que a gente chama de especulação imobiliária, mas que na prática é especulação do capital, uma atrás da outra, entendeu? O pessoal chama especulação imobiliária. Não é especulação imobiliária. Eu sei que é especulação imobiliária, mas não é, né? Não é no sentido que aquilo é capital, é dinheiro, se transforma nisso, entendeu? Eu estou aqui fazendo uma simplificação muito grotesca, me perdoe isso. Quer dizer, é uma reserva de valor que os capitalistas podem, na venda, pegar dinheiro e, com esse dinheiro, comprar meios de produção e produzir mercadorias. Logo que a produção de mercadorias for tão rentável ou mais rentável do que ele deixar o apartamento parado. Ele deixa o apartamento parado, é uma reserva de valor, o apartamento não está parado porque a cidade está se expandindo e está crescendo a renda da terra e aquele apartamento está sempre valendo mais, não é? Via de regra, aí tem as crises, etc. Mas, em condições normais, ele está com uma reserva de valor ali. Então, o que a gente chama de especulação imobiliária, na verdade, é uma especulação, uma valorização, vamos chamar assim, fictícia do capital, não é? Que não produziu nenhuma riqueza.
Mas aí está no centro, algo que o Engels nunca colocou aqui, está no centro os estudos da renda da terra, que está lá no tomo 3 do Capital. E, por último, queria mencionar aqui algo que tem a ver com o bonapartismo e a verdadeira saída. Então, o que o Engels vai buscar? Primeiro, ele diz assim, ele faz uma análise ali muito importante do conceito de bonapartismo, muito importante. 2 ou 3 parágrafos luminosos. O bonapartismo, vocês sabem, vem de Napoleão Bonaparte, e significa que um personagem começava a bonapartear as classes sociais, quer dizer, a burguesia tinha força, mas ela não tinha força total para apresentar-se como a expressão mais acabada do Estado burguês. Então, Napoleão ficava o equilíbrio entre uma burguesia industrial, uma burguesia agrária, uma aristocracia financeira, ele ficava, o que a gente diz, bonaparteando, né? Não é, por exemplo, o caso de Bolsonaro. Bolsonaro não está bonaparteando nada, porque a burguesia, a fração financeira domina. Por isso que Paulo Guedes é o cara de consenso, né? Da Globo. A Globo quer matar hoje, porque pegaram o Queiroz, tudo isso aí, mas o Paulo Guedes sai intacto. Quer dizer, quem é o Paulo Guedes? É o capital financeiro. Então, a burguesia financeira domina a coesão burguesa, não tem bonapartismo. Mas como o bonapartismo usou, olha só, hein, a construção civil, e Haussmann, né, o famoso urbanista, não sei se é assim que pronuncia, para criar, inclusive, um proletariado industrial da construção civil em apoio à proposta bonapartista, ao regime bonapartista. Você veja que o tema da habitação, do urbanismo, da ocupação do espaço, está vinculado com o tema das classes sociais e está vinculado com a concepção de Estado. Percebe? E, por último, claro, é até simplório, né, meus camaradas? O Engels diz, só tem uma saída, a abolição da propriedade privada. Bom, aí eu queria dedicar 2 minutos e aí eu fecho, Jorge. Abolição da propriedade privada. Aí as pessoas dizem, Nil, tu tá viajando, não tem Revolução Brasileira nem agora, nem daqui a 15 anos. Bom, o que nós temos que fazer? O que o Engels nos ensina aqui, meus queridos? O Engels nos ensina a ter um diagnóstico da situação. Quando a gente vai fazer um diagnóstico da situação, a gente não fica pensando, mas o Bolsonaro pode me matar, o imperialismo pode invadir, e a gente vai, então, adequando o diagnóstico segundo os nossos fantasmas. Não. O que a gente tem que fazer? Diz, olha, como é que a coisa é? O segundo passo é, de acordo com o que a coisa é, a análise concreta das situações concretas, tal como ele vai fazendo aqui, descartando cada uma das possibilidades de Proudhon, como socialismo pequeno burguês, ou como uma coisa francamente reacionária, em Milberger, né? Reacionária, ele diz, olha, isso aqui é uma situação reacionária. Por que é reacionária? Porque quando a gente lê aquilo, nos choca, diz, pô, o Engels parece que não tem alma, cara. O Engels desce o cacete, cara, como é? Mas dá. Seria bom se lá em São Bernardo do Campo, aquelas 40 mil famílias, o governo do estado fizesse um acordo com o MTST e desse para 20 mil, seria muito bom, eu dormiria mais tranquilo essa noite, porque teria 20 mil famílias no conforto, tal como eu estou aqui na minha casa. Só que o Engels disse que isso é uma coisa reacionária. Isso aí não vai funcionar. Vai funcionar, inclusive, para o capital. Vai funcionar para o capital. As pessoas ficam, eu quero dar uma resposta para o movimento social. A resposta para o movimento social não é a resposta ao problema da habitação. É a resposta para o MTST, ou para alguém colocar aqui, o PDT. Ou pode botar aí o PSOL, meu partido, que nisso e em outras coisas é a mesma vergonha, não tem teoria. Não tem teoria, porque são hostis ao marxismo e a Marx, e a leitura, né, ao estudo, né? Ao estudo sistemático, ver como é que é. Várias vezes eu estou afim de fazer alguma coisa, aí eu olho, estudo e digo, pô, mas não dá. Até gostaria, não dá. Percebe? Então, o Engels, o que ele diz aqui? Olha, todas essas tentativas de querer resolver dentro da sociedade burguesa o tema, a questão da habitação, vai fracassar. Não só é fracasso, como algumas coisas é reacionária. Por que reacionária? Porque não entende que o movimento da sociedade é para frente. No seguinte sentido,
que o Engels está dizendo o seguinte, aquela velha situação da habitação no mundo feudal, no campo, aquilo está em franca diluição. E ele mostra como é que é em Paris, digamos, a parte mais avançada, e na Europa mesmo, na Alemanha, a parte mais atrasada. Mas ele diz, está em rápida transformação. Percebe? Lembram disso? Ele está em rápida transformação na Alemanha. Você veja que ele está observando Paris, ele vê Itália e Espanha, você vê, olha a riqueza de detalhes, de situações, percebe? Mas ele não está ali para narrar, ele está ali para tirar uma conclusão. Então ele diz, olha, não tem mais solução dentro do sistema, o tema da habitação. Só tem uma coisa, a revolução social. Bom, aqui eu paro nesse sentido para dizer, bem, aí alguém pode dizer, Nildo, mas não tem condição para revolução social, então vamos colocar nossa energia no MTST. Aí eu digo, bom, o MTST agora não consegue nem fazer ocupação, não consegue mais ganhar casa. Nem agora também. Percebe? Aquilo que aparentemente era uma saída, não é. Quero dar um informe para vocês. Quando eu comecei a participar da política na década de 80, do século passado, o maior movimento que nós tivemos foi o MST. Muito mais importante que o MTST, não tem nem comparação. Muito mais perigoso era a luta pela terra. O mesmo problema, é o problema da propriedade. Não é? No espaço urbano, habitação, no campo, a propriedade da terra. E era massas lutando pela reforma agrária, ocupando fazendas, enfrentando a polícia, assassinatos, mortes, capangas, tudo que nós temos hoje, mas o MTST é muito forte. Veja como o MST está de crista baixa. Por quê? Porque a burguesia deu uma solução capitalista para a questão agrária. Agricultura de exportação, o Brasil é, como dizem lá nos Estados Unidos, o celeiro do mundo. E como dizem os latifundiários aqui, né? Aliás, como dizia o Lula, a Dilma, o Temer, o Bolsonaro, todos diziam a mesma coisa, igualzinho, sem tirar nem pôr. Ciro, todos eles. Aí tu diz, bom, vamos voltar para a pequena propriedade? Vocês recordam o que o Engels diz aqui da pequena propriedade? Lembram? Ele diz, não, a grande propriedade permite agora produzir numa escala gigantesca. Tem um filme muito bom sobre a questão da terra, hein, que chama O Velho e o Novo, do Eisenstein. Quem não viu? Quem já viu aqui? Agora pode comentar. Já foi comentado e ficou junto com outro filme de quem mesmo, Jorge? Do quem? Ken Loach, Sim. Terra e Liberdade. Isso, do britânico, né? Ele está fazendo esse filme da classe operária, então. Mas o que eu queria mencionar aí? O velho e o novo é o seguinte: o russo, o pequeno proprietário, que é o que o Engels fica discutindo aqui também, ele tem apreço pela terra. Então, ele não quer entregar a terra diante da Revolução Russa. Aí começa um processo de educação política e de repressão também, porque não é conversa mole uma revolução. A revolução não é uma conversinha de boteco da classe média que está aqui nesses grupos universitários, né? É pancadaria. E aí começa a ideia, e também o espectro da fome, né? Porque a violência não é só do exército, do Estado socialista, do Partido Comunista, não. A violência material, vem de baixo. Se não produzir alimento em larga escala, morre de fome. Aí eles foram entendendo como o trator, quando entra o trator, é muito bom isso para vocês verem, entra o trator, a produtividade do trabalho aumenta e produz uma quantidade maior de mercadorias. Mas precisa do quê? Precisa que o camponês abandone aquele apego que ele tem pela terra e admita as propriedades coletivas da terra. E grandes cooperativas ou grandes extensões de terra, porque não dá para fazer um trator para cada um. Mas isso eu vi aqui em Lages, na década de 70, durante a ditadura, no governo do Dirceu Carneiro, que era um arquiteto, inclusive, se eu não estou equivocado, urbanista, ele fez como é que chama? A mecanização da pequena propriedade, juntava 30, 40 pequenos proprietários, comprava um trator e ele produzia para todos.
porque ele não podia mexer na propriedade da terra, né, obviamente. E por que os pequenos proprietários não querem se desfazer? Mas o que ele está dando esses exemplos? Só para mostrar que dentro do sistema não tem saída. Então, agora chegou a hora de suprimir a propriedade privada. Bom, se é viável ou não, eu sei que a luta do MTST é completamente inviável. Como a luta do MST é completamente inviável. Pode ter uma conquistazinha aqui, uma conquistazinha ali, uma conquistazona aqui, uma conquistazona lá, mas não tem saída. Porque, entre outras coisas, pensa assim, todos aqueles que ganharam um apartamento na luta, né, conquistaram um apartamento, vem o desemprego gigantesco, é muito comum, não seria absurdo supor que ele alugue ou, inclusive, que venda. E venda para quem? Para um pequeno empresário. Eu vi na Rocinha, lá no Rio de Janeiro, tem gente lá na favela, na comunidade, que tem um prédio inteiro de propriedade e vive lá, percebe? Então, ou vejam, né? Não sei se vocês leram, o Cortiço, do Luiz Azevedo, né? O João Romão, tá lá o personagem nosso, assim, muito claro. É muito bom aquilo para quem quer pensar o espaço urbano. Bom, meus camaradas, falei demais, mas eu queria voltar ao texto, né? E as imensas riquezas que possui esse texto, que a gente pode buscar de novo, com mais cuidado, cada ponto. Desculpe por ter me alongado. Imagina, camarada, maravilha. Muito obrigado aí pela contribuição, esse primeiro momento. Peço para o pessoal aí que se tiver dúvidas, perguntas para fazer, acrescentar no debate, quiser levantar algum ponto aí. Eu faria uma primeira pergunta, né, nesse sentido assim do que a gente está debatendo, que é um pouco mais para explorar um pouco mais de como que se dá essa capitulação da esquerda, né, que a gente vê desde ali de maio de 68, movimento no Brasil, né, do pós-ditadura, ascensão do petismo ali, MST, e aí todo esse cambaleamento que dá, né? Porque eu acho que isso entra diretamente no assunto que a gente tem que entender, né? Por que a esquerda, como que a gente tem hoje, né, que defende a propriedade privada, ela é como ela é, né? Qual que foi o giro que deu para se ter esse saldo negativo que a gente tem hoje? Lógico que isso é uma questão grandiosa para se responder, talvez necessite um pouco mais de tempo aí, né? Não sei se é possível responder sendo sucinto também, mas colocaria uma questão nesse sentido para a gente poder compreender esse debate, que ele é essencial, né? Ele é o que está dentro da universidade hoje e está dentro do que a gente vê nas pautas políticas, né? Então, para a gente ir à raiz do problema, tem que entender como que isso se dá dessa forma. Então, se mais alguém tiver alguma dúvida aí para fazer, fiquem abertos, tá? Vou deixar uns 30 segundos aí. Martina, pode perguntar. Oi, gente, eu sou a Martina, estudante de Direito da UFSC, sou conterrânea do Nildo, sou de Oaçaba também, e eu queria fazer uma observação como estudante de Direito da obra, assim, não que foge da perspectiva de vocês, mas eu achei legal observar que o Engels, ele desce o pau nos juristas sem dó na obra, né? Que a gente fica nessa ilusão teórica, não sei o que lá o quê. E eu não tiro a razão dele, é realmente assim. É muito difícil no direito você achar uma obra que seja incisiva e fale, não, vamos mudar, é assim que tem que ser. Os advogados, os juristas, no geral, gostam muito de ficar pensando como deveria ser e o que a gente pode escrever de uma forma bonita e pomposa. E trazendo essa observação para o caso brasileiro, a nossa Constituição, ela consta que todo mundo tem direito à moradia, e é óbvio que quando escrever a Constituição, todo mundo sabe que escrever numa Constituição que todo mundo tem direito à moradia, vai dar moradia para alguém. E, enfim, era esse ponto que eu queria trazer, sabe? Dessa distância que o nosso direito, que é um direito burguês, não adianta a gente pensar numa mudança pensando num direito estruturado nos moldes que a gente tem hoje. Mas esse é um debate mais amplo e mais para o campo do direito. Mas essa concepção teórica, assim, de a gente ter uma garantia legal de moradia,
realmente não adianta de nada, sabe? Tem a parte da função social, que inclusive legitima algumas ações do MST, né? Que as terras têm que cumprir função social e tal, e essa parte de ter direito à moradia, mas eu não concordo totalmente com Engels, que não adianta a gente ficar batendo nessa tecla, idealizando e tal, tem que ter uma ruptura maior e que realmente dê algum resultado. Mas era isso que eu queria falar, não sei se tem mais alguém do direito que concorda com essa minha ideia aí. Eu baseei isso que eu falei num livro do La Salle, que inclusive ele já trabalhou com Marx, é um constitucionalista, e ele fala da Constituição assim, que a ideia de a gente ter uma Constituição é a gente ter algo para idealizar mesmo assim, e que o direito não possa bater de frente com isso, sabe? No caso, a nossa Constituição diz que todos têm direito à moradia, então, no caso, não poderiam existir leis que tipo, impedem isso, sabe? Estou falando de uma maneira bem simplificada. Mas a gente sabe que o direito não respeita a Constituição faz muito tempo, né? Infelizmente. Mas era isso, obrigada, gente. Maravilha, Martina, muito obrigado pelo comentário. A gente tem muito que discutir ainda, a questão do direito, né? Principalmente nas origens do direito à propriedade aí, acho que a gente vai ter que desenvolver um bom debate ainda sobre isso. E é muito massa ter tua participação aqui. O Marlon também é do direito, né? Agora ele está no mestrado e está participando aí com a gente, né? Então é uma área bem abrangente, né? O Diego se inscreveu aí também, né, para fazer uma pergunta, e acredito que o Lucas Dias também. Então, vou encerrar nessas duas falas para a gente poder ter uma resposta aí, se alguém quiser escrever no chat, alguma coisa, para a gente ter uma resposta, talvez não tome tanto tempo, né? Qualquer coisa a gente abre uma segunda etapa depois. Vai lá, Diego. Alô, alô, escutando? Hein? Sim. Tá. Não, vai ser bem breve, assim, é só complementando um pouco que a Martina estava dizendo, já pegando um pouco esse embalo de lei aí. Nessa onda que segue aí do direito à habitação, tudo, também tem uma outra lei que é a lei de assistência técnica, né? Que basicamente ela diz que, tipo, quem não tem um acesso a um profissional de assistência técnica, de habitação, o Estado tinha que prover, né? E entra em Santa Catarina algumas propostas vindo até pelo CAL de aplicação dessa lei, né? Que, se eu for pegar para ler, se vocês querem procurar PEIATS, PEI-ATS, normal, na internet, aí você lê essa cartilha, né? Que nada mais é uma forma de implementação dessa lei a partir de uma visão pequeno-burguês, né? Em que, na verdade, tipo, só ia ter tipo, essa questão moralista tipo, de dar uma habitação digna e como se isso fosse resolver de fato o problema da habitação na sociedade, né? Mas era mais só esse pequeno comentário a dizer. Valeu, gente. Pois é. O Lucas parece que caiu, acho que ele já vai entrar de novo. Enquanto isso, teve uma questão que foi colocada ali também. Isso, a Maria. Maria Eduarda. Ô, Nildo, a Maria falou que... Já li. Opa, maravilha. Bom, eu posso arriscar alguma coisa então aqui, né? Eu acho que o que a Maria Eduarda colocou realmente é relevante, né? Porque se o Engels diz bem, o problema aqui, de fundo, é como Marx demonstrou do Capital a separação entre cidade e campo. Então, se esse é o problema, então como é que supera a contradição cidade e campo? O Engels dá uma pista, ele não é exaustivo nesse texto, né? Mas o Marx dá uma solução. O Engels também indica, né? Qual é a solução? É que a força produtiva do trabalho é tal sobre o sistema capitalista, que o sistema capitalista, no afã de buscar o lucro, e no afã não, na busca do lucro, o sistema capitalista desenvolve violentamente as forças produtivas. E as forças produtivas chocam, para dizer aqui de um pouco de maneira manualesca, contra as relações de produção de tipo capitalista. Então,
que nós nos encontramos? Que o sistema capitalista tem uma capacidade de produzir bens de uma maneira tão gigantesca. Vou dar um exemplo. O espectro da fome, que nunca abandonou o Brasil, que eu não entro naquela conversa de lulismo, de tirar o mapa da fome e tal. Agora, nesse momento, com uma taxa de desemprego gigantesca, os portos e as exportações do Brasil, sobretudo no campo, continuam gigantescas. E o volume de grãos exportados é maior do que o ano passado, possivelmente. Ontem, o Banco do Brasil anunciou o crédito agrícola, são quase 300 bilhões. Uma parte é juro e outra parte é financiamento para a compra de máquinas, comercialização, transporte, adubos, força de trabalho, etc. Tal. Mas uma parte gigantesca é juro. Veja, até na habitação, o Engels vai lá e diz, olha, aqui tem o capital produtivo, aqui tem o capital comercial, aqui tem que pagar o juro. Percebe? Veja como ele vai dissolvendo a propriedade nas formas do capital, né? Então, nesse momento, por exemplo, que o espectro da fome está aparecendo no Brasil, a capacidade de exportação do país aumentou, porque teve uma desvalorização do câmbio, então ficou mais barato para exportar. Significa que, como o real, que o ano passado era 3,7 e agora já está em 5,2, eu não sei como é que ficou hoje, mas hoje já vou dizer para vocês aqui quanto é que está o câmbio, para a gente falar sobre coisas concretas, né? Deixa eu ver aqui, o dólar hoje. O dólar hoje, já subiu para 5,38. Estava em 5,7, baixou para 5,38. Cada vez que desvaloriza aqui, fica mais fácil para os latifundiários, proprietários da terra, exportarem os produtos agrícolas, percebe? Porque com $1 lá, eles podem comprar mais produtos agrícolas aqui. Então, veja o irracionalismo. O sistema capitalista desenvolveu, na base do latifúndio e da grande concentração de terra, uma capacidade de produzir gigantesca e o povo passa fome. Então, como é que separa, como é que supera, Maria Eduarda, né? Essa contradição entre cidade e campo. O campo, onde no Brasil deve ter o quê? 4, 6% da população que vive no campo hoje. A maioria da população brasileira vive na cidade. Como é que supera isso? Bom, só suprimindo a propriedade privada. Porque essa contradição entre um campo, que inclusive é o latifundiário, bilionário, cada vez mais concentrando terra, pagando cada vez salários mais baixos, etc, 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 e a cidade, submetida a todo tipo de carência, essa contradição entre cidade e campo, significa que vai ter que começar a ser superada pelo fim da propriedade privada. Quer dizer, acaba-se com a renda da terra. A riqueza produzida socialmente tem que ser apropriada coletivamente. Então, não existe mais uma saída para a cidade e campo, que é voltar àquelas relações de produção de tipo medieval, por exemplo. Não dá mais. Então, qual é o passo? O passo é para frente. Por isso que o controle sobre a propriedade, aqui, Maria Eduarda, passa a ser central, né? Mas aí entra os advogados como a Martina, que apesar de ter nascido em Joaçaba e ser lúcida, e bela, e gigantesca, e maravilhosa, ela sabe que ali no direito, onde ensinam para ela, dizem para ela claramente, olha, a propriedade não pode ser tocada. Mesmo que venha o Papa e diga que tem que ter a função social da propriedade. E mesmo que a função social da propriedade apareça na Constituição. Percebe? O advogado formado aqui no direito, ele vai dizer, a propriedade é intocável. Os coleguinhas todos aí da Martina, vamos dizer, tem ela e mais 4, 5 que tem uma concepção diferente, o resto da turma é tudo reaça que está querendo ser o Sérgio Moro do futuro, e a propriedade privada é intocável. E nos tribunais, em todas as instâncias, tem um advogado desse tipo que acha que a propriedade é intocável. E, portanto, essa separação cidade e campo está mantida ad eterno, garantida por relações concretas, materiais, né, que o Engels, Speton, Milberger é contra as coisas materialmente impostas, né, mas também por uma estrutura jurídica, né, em que a propriedade está garantida, entendeu?
A Sofia está dizendo que 15,6% da população vivendo em zona rural. Mas aí tem que ver, Sofia, concretamente, zona rural não quer dizer... Porque na zona rural tem, inclusive, tem cidade na zona rural. Entendeu? Então tem que ver o que é. Eu estou falando eu vou dar uma coisa aqui mais concreta, da população economicamente ativa, Sofia. Então, pode ter a população que vive numa zona rural, mas trabalha no centro urbano, mas da população economicamente ativa deve estar em torno de 4%, 6%. E nos últimos anos, a saída da população que trabalha no campo quase 2 milhões de pessoas deixaram o campo, pelo alto grau de tecnificação, que vai aprofundando, por sua vez, Maria Eduarda, essa distância entre cidade e campo. Então, a única forma de reconciliar cidade e campo é a supressão da propriedade privada. Mas, aí vocês estão diante das portas da revolução. Queria mencionar mais 2 coisas rápidas, né? O Marx chama, né? No Manifesto Comunista, o Marx diz assim: olha, os trabalhadores reivindicam o direito à cidade. O direito à cidade os trabalhadores reivindicam, não quer dizer que eles ganham. O direito à cidade é aquele camponês que vai para a cidade. E ele diz, bom, agora o direito à cidade são os serviços, a casa, tudo que ele não tinha no campo. E está datado historicamente, né, 1848, quer dizer, o fim do feudalismo de 40, 50 anos atrás, a parte final, desagregação total do sistema, e a emergência da Inglaterra como potência, a Revolução Industrial, que se conclui em 1830. É isso que está aí. E, por último, a questão do Jorge. Bom, eu acho que um dos problemas centrais da esquerda, né, é que a esquerda não faz isso que nós estamos fazendo aqui, que é o estudo do marxismo. Olha que coisa impressionante, meus camaradas. Os católicos seguem o Papa Bergoglio, e ele está fazendo a economia de Francisco e Clara. Está fazendo isso. Os evangélicos leem a Bíblia. Todos eles, o Malafaia, todos eles. E estão aí pregando, etc. A esquerda fica lendo só bobajada. A esquerda não lê Marx, não lê Engels. Acaba dando em quê? Em Guilherme Boulos e Ciro Gomes. Ou no bocó do Lula. Essa gente não tem nada na cabeça. É difícil, né? Barra, mas ele não tem nada na cabeça. Aí, quem é que ganha a cabeça dessa gente? Os economistas profissionais, os juristas profissionais, os arquitetos profissionais, que, com o esquema capitalista na cabeça, começam a cantar a pedrinha para esses políticos. Então, nós não temos uma esquerda, porque não temos uma vanguarda, porque não estamos estudando. Isso está em curso. Né? Nós, na Revolução Brasileira, apostamos nisso. Não somos os únicos, mas nós apostamos nisso. Então, o que precisa? Precisa ter uma interpretação marxista da realidade. Né? Aí nós vamos verificar depois se tem correlação de força para mudar. Mas uma interpretação, eu diria, Jorge, a primeira coisa da esquerda é ela ter uma interpretação distinta da direita. Também não quero me estender mais do que isso, né? Faltou a questão do Lucas, né? Não sei se ele conseguiu se saiu o som, Lucas Dias ali. Vocês conseguem me ouvir agora? Sim, agora eu tô ouvindo. Ah, então tá bom. Eu saí e voltei. Na verdade, era um comentário rápido, assim, também. Falaram da questão do MST. É interessante que o MST, na verdade, desde da sua concepção, ele sempre, pelo que eu percebi, ele sempre focou na propriedade improdutiva, né? Então ele nunca teve esse caráter revolucionário, de fato, assim, né, da expropriação da propriedade privada, né? E aí, tendo o MST como base, me chama a atenção essa crítica que o Engels faz se não me engano, na seção 2 da terceira... Não, na parte 2 da terceira seção, né? Em que ele vai criticar o... Deixa eu achar aqui, só um minuto. Em que ele critica a pequena burguesia por
não O coloca sax, no né? Estado. O sax. Isso. Ele critica o Sacks por ter uma certa aversão a colocar, a exigir uma dominação de classe, né? No caso, a dominação da classe proletária, né? A dominação do Estado pela classe proletária. E é o que eu vejo no MST, né? Parece que existe um medo deles de falarem que é um movimento proletário, né? Um movimento revolucionário de fato. Que, na verdade, não é, né? Eles não falam porque não é. Tanto é esse próprio mote deles, o programa deles esse ano é totalmente focado em agroecologia e em soberania alimentar, né? Como se fosse possível uma soberania alimentar dentro do capitalismo, né? Com latifúndio aí, como é exportação a valores exorbitantes e certificação do fome, né? Dentro da agroecologia também me incomoda que é algo também que o Engels colocou lá atrás, que já foi citado, uma certa aversão à tecnologia, né? A, ao desenvolvimento das forças produtivas atuais, né? E aí traz todo um certo saudosismo a formas antigas de produção, e aí rememora a produção dos indígenas, a produção dos pequenos camponeses, enfim, que é uma forma reacionária também, né? Que é algo, uma perspectiva reacionária também que Engels coloca, porque a humanidade já desenvolveu as forças produtivas, né? Então não faz sentido andar para trás, né? A história vai para frente, né? Como o Nildo colocou. Fora que também rememorar essas formas de produção antigas não ajuda em nada, né? Não resolve em nada o problema, né? E, e também, por último, só corroborando essa questão do direito, né? Que foi colocado também, se eu não me engano, na seção 2, né, na parte 2 da seção 3, em que ele critica essa perspectiva de melhoria, né? Ligar a revolução social com dentro de uma perspectiva de justiça, né? Que na verdade a justiça ela é produto de um direito, né? E o direito ele é o produto do desenvolvimento das forças produtivas de uma determinada época, né? Então não faz sentido exigir, não faria sentido, no meu entendimento, exigir uma justiça como senso universal, que na verdade ela não existe, né? Nunca existiu, né? O que a gente deveria existir seria o que a gente deveria exigir seria o nosso interesse, né, não sei se é essa palavra, mas o interesse enquanto classe proletária, né, que está em consonância os processos da com os processos da revolução social, né, da revolução proletária. É só isso mesmo, é porque essa não é a minha área do direito, eu não conheço tanto, mas me chamou a atenção o que foi colocado lá atrás. Era isso. Perfeito, Lucas. Muito obrigado. Eu acho que sim, é o Marcos agora. E daí eu acho que a gente pode encerrar as inscrições. Não sei se durante a fala do Marcos, então se alguém tiver alguma uma questão a mais para colocar ali, daí para a gente talvez encaminhar para o A final ali. Júlia pediu a fala também, Jorge. Pô, desculpa, não tinha visto. Valeu por avisar, Penati. Então, os dois aí quiserem, pode fazer as falas na sequência. Se mais alguém quiser fazer fala, já é só se inscrever ali. Beleza. Então vai. Ah, tá. O meu comentário é muito, muito breve, na verdade, que esse saudosismo sobre os meios anteriores, né, a situação anterior de propriedade do trabalhador e do camponês, a gente viu tanto nesse livro do Engels, quanto no Hobsbawm também, no capítulo da Terra, né, que não só é improdutivo o saudosismo em si, como o trabalhador também não era mais livre naquele momento, né, do que ele pode ser a partir desse momento pós-industrial. Só isso. Então, eu queria. Eu lembrei de um trecho do Manifesto Comunista, eu até estava lendo esses dias, relendo, da editora Expressão Popular, bem pequenininho, bem prático, sobre a definição, uma coisa, um erro
até mesmo de quem... Tá cortando? Tá cortando um pouco, cara. Se puder Tá, peraí, eu desligar vou a desligar a câmera. câmera, então. Então, como a gente, mesmo quem estuda marxismo, o marxismo, né, às vezes a gente acaba não diferenciando propriedade de quando tu cria, porra, eu esqueci a palavra, um patrimônio, assim, né, tipo, o que é fruto do teu trabalho, que não está sobre a lógica do lucro, não é propriedade, é o teu patrimônio, fruto do teu trabalho limpo, entre aspas, limpo, né? E na Constituição, estavam falando ali, né, sobre a definição constitucional de propriedade, é como os contratualistas fazem uma mistureba que não distingue essas diferentes formas de patrimônio, né, de o que é propriedade, os meios de produção, né, em si, o que é patrimônio, bem de consumo, ter um carro, ter a tua casa, é uma coisa, uma imprecisão em que justamente os liberais e todo o sistema jurídico se apoia, né, nessa falta de discernimento, essa ignorância teórica, que mesmo quem é marxista, às vezes a gente acaba não fazendo essa diferenciação como deve ser feita. E sobre o que o Lucas falou sobre o estudo, eu acho que com certeza esse saudosismo não é frutífero, né? É inútil, mas o próprio Marx, para definir toda a teoria dele, por exemplo, o modo de produção asiática, teve que buscar na história, no estudo de sociedades antigas, como se dava a relação econômica e estrutura de poder. Né? A gente não pode também confundir o saudosismo com a falta de estudo, né? De buscar conhecimentos históricos, experiências históricas econômicas diferentes. Né? E acho que é isso. Beleza. Posso fazer mais um comentário? Fica à vontade. Né? Eu queria só que vocês, depois, quem não conseguiu ler, que leia, mas quem leu, que leia novamente. No segundo ensaio, o Engels, a propósito daquela questão que a Maria Eduarda, né, colocou, quer dizer, o que pode eliminar a contradição cidade e campo? É o enorme desenvolvimento das forças produtivas. Quer dizer, o capitalismo desenvolve uma quantidade de força produtiva capaz de criar tal riqueza que ela, na prática, ela já resolveu todos os problemas, exceto a forma capitalista, né, de criação de riqueza que está baseada na propriedade privada. Se tirar isso, nós temos resolvido um monte de problema. Mas eu queria também dois exemplos históricos que ele trata na segunda parte, que é o mutualismo e o que ele chamou das building societies, né? Então, duas formas de solucionar o problema da habitação que estão submetidas à valorização do capital. E é muito legal que vocês leiam, eu dou recomendação, que vocês leiam como a mutualidade operária não resolve o problema, e assim como as building societies, ele diz, são essencialmente de natureza especulativa, e as pequenas, que são as originais, não são menos que as suas imitadoras grandes. Todo mundo está submetido no sistema de especulação. Percebe? Portanto, essas saídas de dar casas. Eu lembro que lá no final da ditadura, quando uma das formas de atacar o MST, e alguém lembrou aqui, de fato, tinha o problema da terra improdutiva, as pessoas diziam, não, é que o cara ganha terra no governo, ocupa, ganha terra, depois ele vai lá e vende. E o pessoal ficava tudo envergonhado, né, diante desse exemplo. Ficava envergonhado porque não entendia isso aqui que o Engels explica, né? O trabalhador chega uma hora que ele perde o salário,
ou fica doente, vende a casa, porque ele ganhou na reforma agrária, e o terreno, para poder dar conta. Ou os preços dos produtos daquele cultivo que ele tem cai tanto que ele não consegue manter a propriedade. Então, a propriedade está submetida à valorização do capital sempre. Imagine, o sujeito planta milho, tem lá 4 hectares, e o preço do milho cai, ele não consegue pagar as contas, ele não consegue pagar o imposto, ele não consegue mais pagar a alimentação, ele não consegue... Uma hora ele tem que vender a terra, ele se endivida e depois tem que vender a terra, entrega a terra. Então, o tema da propriedade aqui, nessa parte segunda, é muito para isso, né? Então, é ler com cuidado, né? Eu recomendo que vocês voltem e releiam o texto antes de passar para um próximo. Maravilha. A Martina fez um comentário ali, mas eu acho que é em resposta ao Lucas, né? Então, eu acho que a gente não esgotou o debate, mas avançou muito, né? Conseguiu abordar muitas coisas, principalmente que esse debate é um debate que ele está buscando a essência da situação toda, né? A essência e a raiz do problema. É um debate de excelência por isso. Então, como a gente abordou as principais questões, eu acho que a gente pode se encaminhar para o encerramento, né? E aqui, nesse momento, eu queria agradecer primeiramente o Nildo aí, a disponibilidade do tempo para conversar com a gente. O pessoal que está participando aí pela primeira vez hoje, os que já se participam desde o início, né? Comentar brevemente que talvez a gente tenha tido um pouco de dificuldade de entender esse método, porque um debate online não é um debate cara a cara, né? Não é o presencial. Eu ainda não estou me acostumando muito com esse método ainda. Espero que em breve possa ver os camaradas aí frente a frente para debater também. Mas enquanto esse for um método que está se potencializando por agregar gente do Brasil inteiro, a gente vai se adequando a ele também, né? Então agradeço a todos os presentes aí, espero que tenham gostado do debate. Eu peço para que não saiam só antes de... Desculpa, então, bom, vocês vão ficar tratando questões, queria agradecer a oportunidade que vocês me deram aqui, porque, enfim, é um texto excelente, né? Gostei de ler, de discutir. Sigam firmes aí, que vocês estão no caminho certo, estudem, trabalhem duro, persigam o tema 1000 vezes e adiante sempre. Prazer, boa sorte para todo mundo. É um prazer estar aqui. Maravilha, camarada. Muito obrigado.